tipo de um bombardeamento nas universidades, nas escolas e até mesmo de uma forma, eu diria assim, mais intensa pela própria mídia. Nós somos informados o tempo todo a respeito de que esse mundo, tudo que está ao nosso redor, é realmente fruto do acaso. Eu não sei qual impacto que isso causa na sua vida, mas se você é uma pessoa que pensa, e se você é uma pessoa que estuda a palavra do nosso Deus, você vai perceber que ou a ciência está errada, essas propostas que nós temos visto por aí estão erradas, ou a Bíblia está errada. Agora, se a Bíblia não estiver correta, me dê uma boa razão pela qual você deveria continuar indo na igreja. Para de ir na igreja, vai fazer outra coisa. Não faz sentido você ir atrás de um local onde se prega aquilo que não é a verdade. Agora, se a Bíblia está correta, então faz todo sentido estarmos lá na igreja. E é sobre isso um pouquinho que eu gostaria de falar agora à tarde. Eu gostaria de esclarecer algo que ficou ontem à noite. Sou muito grato a Deus porque um querido, amado irmão em Cristo veio conversar um pouquinho a respeito disso, e eu acho que eu não deixei o ponto claro. Então só vou deixar claro para vocês. Ontem eu coloquei esse slide, e um dos pontos que eu mencionei, esse que está aqui onde tem uma flechinha ali, que diz, para o reino do Filho. Eu disse para vocês que nós estamos como se fosse numa ponte. Essa ponte é o andar, é o caminhar no Espírito, é o viver no Espírito, e a própria ponte é a pessoa de Cristo, porque Ele disse que Ele é o caminho. Eu mencionei que nós estamos vindo do império das trevas e indo para o reino do Filho. Na verdade, nós já estamos no reino do Filho, mas o que eu estava pensando quando eu coloquei esse texto é aquela passagem do reino que foi preparado para nós, lá em Mateus capítulo 26. Existe um reino que Deus já preparou. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus vier, Ele vai separar os bodes das ovelhas. E para um grupo, Ele vai dizer o seguinte: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Entrai e tomai posse dele. Esse reino foi preparado desde a fundação do mundo. Então já é algo sólido, está à nossa espera. Pois bem, tendo dito isso, algo que eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora à tarde, que é uma parte muito importante, é que uma das características principais do andar no Espírito é ter uma mente ensinada pelo próprio Deus. Ou seja, isso tira bastante da confusão. E a gente precisa aprender a pensar. Eu sei que logo depois do almoço, com toda essa comida boa, 2:30 da tarde, uma tarde meio ensolarada, assim, quer dizer, mais ou menos ensolarada, o pessoal com maior vontade de aproveitar a piscina, pelo menos para chegar em casa com um pequeno bronze, para não dizer que perdeu todo, assim, a oportunidade de um solzinho aqui. Eu gostaria de trabalhar, portanto, de forma rápida e precisa, dentro dessa ideia do pensar. Vocês se lembram ontem à noite quando eu disse para você pensar em duas coisas? Como provar que as religiões não são iguais, e a outra, que Jesus não foi simplesmente um grande homem sábio. Deixa eu trabalhar essas duas maneiras para nós aprendermos a pensar um pouquinho. A primeira delas, muitos por aí dizem que todas as religiões são iguais. Daí você vai dizer que a sua religião é diferente, que não é igual a dele, todo esse negócio. Mas vamos pensar um pouquinho para aprender a como confrontar essas questões. Por exemplo, todas as religiões são iguais? Bom, primeiro nós temos que começar com a questão, caso haja um Deus ou não. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Existem aqueles que dizem que Deus existe, e existem aqueles que dizem que Deus não existe. Se os ateus estiverem certos, obviamente todas as religiões do mundo estarão erradas. Portanto, ou os ateus estão certos, ou as religiões estão certas. Se os ateus estiverem errados, daí a pergunta é se existe um Deus ou muitos. Existem aqueles que dizem que existe um só Deus, e existem aqueles que dizem que acreditam que existem muitos deuses. Se as religiões politeístas estiverem certas, aquelas religiões que creem que existem muitos deuses, todas as religiões monoteístas, que creem que tem um Deus só, estarão erradas. Mas se as religiões politeístas estiverem erradas, daí a gente tem um terceiro caso para ser estudado. A pergunta no caso é se Deus, esse Deus, entre aspas, se ele tem uma vontade ou não. Caso Deus tenha uma vontade ou não. Por quê? Existem aqueles que dizem que Deus
tem uma vontade e aqueles que dizem que Deus não tem vontade nenhuma. Lembre-se que aí que eu estou usando o termo Deus no sentido geral, não necessariamente o Deus da Bíblia. Ou seja, se as religiões que dizem que Deus não tem uma vontade estiverem corretas, todas aquelas que dizem que Deus tem uma vontade estarão erradas. Mas se as religiões que afirmam que Ele não tem uma vontade estiverem erradas, daí a coisa fica interessante. Por quê? Porque sobraram só 3 religiões no mundo. 3 religiões apenas dizem que Deus existe, que Ele é um só e que Ele tem vontade. As 3 são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas só o cristianismo acredita ser Jesus o Filho de Deus. Portanto, se o cristianismo estiver correto, todas as outras religiões estarão erradas. Esse pessoal que vem dizer que todas as religiões são iguais, não faz sentido. Mas geralmente a gente não parte para um raciocínio desse jeito, tentando trabalhar com a pessoa, fazer com que ela pense. Nós geralmente queremos dar resposta. Não, claro que todas as religiões estão erradas. Mas vamos trabalhar o pensamento. Quer ver um outro que é muito comum? As pessoas dizem por aí que todas as religiões também andam dizendo, desculpe-me, essa ideia de que as religiões andam dizendo que todas são iguais, os que dizem que todas as religiões são iguais, desculpe-me, simplesmente não sabem exatamente o que eles estão falando. Deixa eu deixar bem claro esse ponto. Se você estudar, você vai perceber que as religiões são todas diferentes. Segundo, Jesus foi um grande homem sábio. Eu ouço isso o tempo todo, principalmente dentro das universidades. O Jesus histórico é muito aceito. Agora, nós temos algumas considerações importantes aí. Veja só. Pouco tempo atrás eu dei palestra para um pessoal que é praticamente todo o grupo do Nova Era. Então, um pessoal muito zen. Está muito legal assim, o ambiente todo zen, todo mundo zen para lá, zen para cá. E no finalzinho das palestras, houve essa pequena discussão a respeito da pessoa de Jesus. Porque uma pessoa me perguntou: o que você acha então de Jesus? Usando a técnica de Jesus, eu perguntei para ele: o que você acha de Jesus? Porque Jesus sempre respondia com uma pergunta, quer dizer, sempre assim, normalmente. Foi muito interessante porque ele falou assim: eu acredito que Jesus foi um grande homem sábio. Isso que eu coloquei agora de pouco aí. Bom, vamos considerar um pouquinho. Um homem sábio que afirma ser Deus não pode ser um homem sábio. Isso é óbvio. Imagina só, seu vizinho chega para você e fala assim: acredite em mim, eu sou Deus, vou livrá-lo do inferno. Você não se livra nem da sua mulher, vai me livrar do inferno. Já pensou que coisa? Como que funciona isso? Um homem sábio que se diz Deus, o cara é louco. Não existe um homem sábio, simplesmente sábio, que afirme ser Deus e seja sábio. Mas por outro lado, um Deus que afirma ser Deus não pode tampouco ser um mero homem sábio. Portanto, nós temos 2 possibilidades aí. No caso do primeiro, ele é um tolo. No caso do segundo, é Deus. Só Jesus poderia ter sido. Jesus, ou seja, ele poderia ter sido ou um tolo ou Deus. O que ele não poderia ter sido é um simples homem sábio. Isso é o que ele não poderia ter sido. Agora eu fico impressionado porque as pessoas às vezes ficam discutindo esses negócios todos e a gente tem uma dificuldade assim de trabalhar essas questões com as pessoas. E eu concordo, é verdade. Porque muitas pessoas, quando querem conversar conosco, eles procuram colocar a gente meio no cantinho, né? Por exemplo, lá na universidade, nas escolas, é muito comum um professor chegar e falar assim: ainda tem alguém aqui na classe que acredita em Deus? Você levanta a mão. Geralmente não levanta a mão, por quê? Tem medo de uma discussão. Porque nós não estamos preparados, como deveríamos, para responder às pessoas. Vi uma resposta muito interessante há um tempo atrás. Um professor fez um desafio numa classe meio gigantesca, mais ou menos quase 100 alunos. Esse professor disse o seguinte: alguém aqui ainda acredita em Deus? Aquele silêncio mortal, né? E ele falou assim: bom, tem alguém?
Um rapaz lá atrás levantou a mão e falou: eu acredito. E o professor falou assim: então veja só, vou provar para você que Deus não existe. Tá bom. E o professor saiu, ficou lá na frente, começou a blasfemar, xingou a Deus de todos os nomes que você possa imaginar, falou as coisas mais incríveis contra Deus. E depois de uns 10 minutos fazendo tudo isso, esse professor no finalzinho disse: e agora, se o Senhor existe, me mata, faça eu cair duro aqui na frente desse pessoal. O professor deu aquela risadinha sarcástica e falou assim: e aí, Deus existe? O rapaz falou: professor, o senhor é uma grande porcaria, o senhor acha que Deus ia se incomodar com o senhor responder aquilo que o senhor acabou de falar agora? Faz sentido. Deus tem coisa muito mais importante para tratar, o senhor vem depois.